Olá, sejam bem-vindos a mais uma produção dos alunos de Comunicação Social da Universidade de Guarulhos. A partir de agora está no ar o programa Ciência. Foi-se o tempo em que criança gordinha era considerada criança saudável. Isso porque a obesidade infantil vem apresentando um rápido aumento nas últimas décadas. Hoje, aproximadamente 30% dos pequenos podem ser considerados obesos em algumas cidades brasileiras. Além de uma má alimentação, a falta de exercícios físicos são os principais motivos para que a criança desenvolva o excesso de peso. Fomos a campo para colher o depoimento daqueles que vivenciam o seu dia a dia em prol da melhora na qualidade de vida dessas crianças. Por isso, fique atento às informações e não saia daí, pois a partir de agora está no ar o programa Ciência. A obesidade é uma doença que aparece de forma epidêmica na pediatria desde a década de 80. Atualmente, é uma das doenças mais comuns entre os pediatras e endocrinologistas. Houve um processo de transição nutricional. Foi constatado que houve uma redução na prevalência da desnutrição infantil, mas, por outro lado, aumentou a prevalência de obesidade em adultos e crianças. A obesidade infantil é uma doença crônica, caracterizada pelo aumento de gordura no organismo da criança como um todo. Tá? Por que a gente fala que é uma doença crônica? Porque ela não acontece de uma hora para outra e nem termina também de uma hora para outra. Geralmente, a classificação mais usada é a classificação pelo IMC, que é por índice de massa corpórea, tá? E ela pode ser sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida. Isso é muito usado em adulto, em criança é um pouco mais complexo. Por que isso? Porque cada idade tem um IMC característico da idade, e o adulto não, já é fixado. Mas a criança nas diferentes fases da vida tem IMCs ideais diferentes. Em geral, o obeso é aquela pessoa que não tem horário certo para a refeição, come várias vezes ao dia, e que tem uma alimentação rica em açúcar, rica em gordura, né? E, consequentemente, pobre em legumes, frutas, fibras, e acaba absorvendo todas essas calorias, né? E daí aumentando o seu peso. Por ele ser obeso, ele é muito difícil ele carregar esse peso corporal que ele tem. Então ele apresenta cansaço, ele apresenta dores nas articulações dos joelhos principalmente, então muito difícil locomoção para ele. Ele se sente às vezes deprimido pela imagem corporal que ele apresenta, ele vê as outras pessoas, ele vê que ele não é igual às outras pessoas, então é uma pessoa meio deprimida, apresenta cansaço físico, falta de ar muitas vezes, isso já no adulto, né? Mas as crianças às vezes também sentem um pouquinho de depressão, não se socializam tanto, e o cansaço normal como os adultos. Teve uma mudança muito grande em relação à alimentação e atividades da vida diária. Vamos dizer assim, também até os conceitos de criança magra e criança obesa. Então, no passado, a criança obesa, como tinham poucas crianças obesas, elas eram consideradas saudáveis, bonitinhas, saudáveis, né? E a criança magra era como se fosse uma criança raquítica, doença. Comia muita papinha, né? E hoje, então, passou o quê? Passou a usar muitos sanduíches, muitos refrigerantes, muitos doces, muitos salgadinhos, então passou ao problema então da obesidade. Então ela vai se desenvolvendo por quê? Principalmente as crianças, elas têm menos atividade física e elas têm uma facilidade muito grande para consumir as coisas industrializadas. Quando a mãe tem obesidade ou o pai, um deles tem obesidade, a probabilidade da criança desenvolver obesidade é de 50%. E quando os dois são obesos, a probabilidade aumenta para 80%. Então a gente vê que esse fator realmente intervém bastante no destino da criança. Agora, quando nenhum dos pais são obesos, a criança ainda tem uma probabilidade de desenvolver obesidade em 20%. Por quê? Por conta do mundo que a gente vive hoje, dos hábitos alimentares errados. Então, quando tem o fator genético, piora, né? Aumenta a probabilidade de desenvolver obesidade. Mas para isso também precisa da alimentação errada, sedentarismo. Então todas essas coisas contribuem para a piora da obesidade. Esse aumento assustador da obesidade no Brasil e no mundo pode ser relacionado a diversos motivos. Entre eles,
falta de atividades físicas, má alimentação, além da busca por comidas rápidas e sem a preocupação calórica. Porém, a obesidade infantil traz consigo uma série de outras doenças que podem atacar o organismo do indivíduo. Dentre eles, a diabetes tipo 2, hipertensão arterial, colesterol alto e o risco de doenças cardíacas. Portanto, é também um grande problema de saúde pública. Na criança, propriamente dito, ocorre várias coisas, vários malefícios para a saúde. Uma delas é o desenvolvimento da musculatura e o desenvolvimento do esqueleto, pelo próprio sobrepeso mesmo. Pode ter problema de coluna, problemas de articulação, enfim. Tem problemas metabólicos também, diabetes, problemas de colesterol, triglicérides, pode ter problemas cardiovasculares, pressão alta, enfim, pega o organismo como um todo também. Pensando nos aspectos psicológicos, vamos dizer assim que algumas pesquisas mostram que já os jovens e adultos obesos, eles têm menos chance em termos de trabalho e menos chance também em termos de estudo. Ela passa, de certa forma, a se acomodar. E, por outro lado, também atividades físicas. Ela prefere mais atividades que não era dança, que não é jogos, que envolve o físico e mais outras atividades mentais. O acesso mais fácil aos alimentos ricos em gorduras e açúcares, assim como os avanços tecnológicos, como computadores e videogames, podem explicar a epidemia da obesidade, juntamente com o aumento na proporção dos alimentos servidos em restaurantes, bares e supermercados. Os pais estipularem horário para essas crianças ficar no computador ou no videogame. Estipula uma quantidade de horas e faz com que a criança faça mais atividade física do que fique em frente ao computador, do que fique em frente ao videogame. Existe uma abundância alimentar muito grande hoje. Antigamente se tomava refri nas festas. Hoje você acorda bebendo refri. Além de refri, você tem uma infinidade de bolachas, de salgados, né? Em todos os lugares você consegue comprar alimentos. Então há uma abundância alimentar, uma abundância de oferta. Em contrapartida, não há uma educação alimentar. Aquilo do indivíduo sentar e pôr a quantidade necessária para comer. Um pacote de bolacha recheada, por exemplo, ele poderia ter feito uma farta refeição, com feijão, arroz, com carne, com salada, com sobremesa e suco. Isso equivale a um pacote de biscoito recheado. Um hábito muito errado é matar a sede da criança com suco ou refrigerante. Então tem que oferecer muita água para a criança. Mais altas que os seus antepassados, as crianças do mundo atual são também mais pesadas, mas não apenas pela altura, mas principalmente pelas mudanças no estilo de vida que ocorreram ao longo dos últimos 50 anos. No próximo bloco, vamos compreender qual é o papel dos pais no desenvolvimento da criança. Não saia daí, nós voltamos já! Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta!
Estamos de volta com o nosso programa 1 de Ciência. O nosso tema de hoje é obesidade infantil. Você sabe qual é o papel da atividade física no desenvolvimento de uma criança? Não? Então descubra a partir de agora. Existem muitos esportes coletivos e individuais que podem ser praticados por crianças em clubes, academias e até mesmo em centros esportivos. A atividade física na infância, além da queima de calorias, ajuda no desenvolvimento do equilíbrio físico e mental dos pequenos. Então a fase da criança é muito importante porque é nessa fase que está se formando, né, a composição corporal da criança para se tornar um adulto. E nessa fase é muito importante que a criança tenha uma boa alimentação e atividade física para ela ter os ossos fortes, que vai prevenir a osteoporose no futuro. A criança vai ter uma qualidade de vida boa, vai conseguir manter o peso. Então a atividade física é importante nesse sentido, na manutenção do peso e manter os ossos fortes para evitando osteoporose no futuro. O que ela gostar mais de fazer fica muito mais prazeroso, ela vai fazer com mais vontade. Então não adianta o pai colocar a criança numa escolinha de futebol, de repente a criança nem gosta de jogar futebol. Então ela está forçando, vai fazer uma coisa forçada, vai fazer contra a vontade da criança. Tem que procurar ver realmente que esporte que ela mais gosta de fazer para poder colocar nesse esporte e com um profissional qualificado para poder estar dando as orientações. No sentido de socialização, né, vai trazer uma melhor socialização, porque se ela vai estar praticando, a criança vai estar praticando um esporte, ela vai estar praticando com outras pessoas, com outras crianças, então vai ter socialização, vai causar um bem-estar, que a atividade física fornece o bem-estar, por causa de hormônios que o nosso organismo libera, adrenalina, noradrenalina, então vai causar o bem-estar. Qualidade do sono melhora, na alimentação melhora, tem mais disposição, autoestima melhora, então traz muitos benefícios. Se você conhece ou possui uma criança que passa horas na frente do computador ou no videogame, que apresenta dificuldades de relacionamento, além de não manter uma alimentação balanceada, saiba quanto é importante o papel dos pais no desenvolvimento do seu filho. E aí, a responsabilidade dos adultos é muito maior do que se imagina. Os pais, hoje em dia, têm realmente muita dificuldade com essa questão. É difícil lidar. Por que é difícil lidar? Porque há abundância, porque a criança pressiona para comprar, porque ela encontra com facilidade essas coisas e porque os pais não estão tão próximos, né? Os filhos ou ficam com alguém ou são delegados a uma instituição que vai fazer essas vezes. E muitas vezes não tem a supervisão deles no sentido de o que o meu filho está comendo. Se os adultos não cuidarem da criança nessa fase, provavelmente ela vai ser um adulto obeso, controlando quanto à alimentação e controlando quanto à atividade física. E os pais também incentivarem e demonstrar para a pessoa que é importante a atividade física e a alimentação na vida dessas crianças. Então os pais dentro de casa também tem que ter essa orientação dos pais, incentivarem, até os pais um fim de semana que estejam com a criança, pegar e ir lá no parque e brincar com as crianças, os pais têm que demonstrar isso também. Vai fazer bem para os pais e vai fazer bem para os filhos, essa socialização entre eles. A mudança no hábito alimentar não é tão simples, pode envolver conflitos afetivos, sociais e valores em uma família. O tratamento da obesidade infantil não é restrito somente aos profissionais ou à família. É importante uma colaboração mútua. Quanto maior o apoio de familiares, amigos e profissionais de saúde, maior será a motivação da criança em atingir os seus objetivos. Primeiro a gente tem que entender a causa. A causa genética não tem o que fazer. Mas se a criança tem obesidade por algum problema físico, que isso pode acontecer também, tem que tratar a doença física. A psicologia ela vai contribuir para ensinar a criança e os pais uma nova habilidade. Vamos dizer assim que comer mais e de péssima qualidade é um hábito que foi adquirido no decorrer dos anos. E essa criança ela não aprendeu sozinha, ela viu alguém fazendo também, tá? E muitos pais, às vezes, também, eles podem fomentar isso também. Então, o ideal é fazer esse trabalho psicológico com os pais e com as crianças. E, com certeza, se os pais conseguirem lidar com isso junto com as crianças elas vão emagrecer.
Bom, a dica número 1 é uma alimentação saudável, né? E a alimentação saudável começa desde bebezinho. Aleitamento materno é super importante para o desenvolvimento da criança e dos hábitos alimentares futuros. Então, criança que mama no peito tem uma ajuda em relação a isso. Depois, introdução de novos alimentos para o bebê, apenas quando o pediatra orientar, da maneira como o pediatra orientar. Não adianta a mãe querer fazer coisas por conta própria, porque pode estar prejudicando a saúde da criança. É muito importante a participação da família nessa questão da alimentação infantil, porque a criança, além de comer em casa, ela come na escola, ela come na rua, né? Então é preciso os pais saberem onde os filhos estão comendo e o que eles estão comendo. E tem que muito cedo estar atento ao excesso de refrigerante, ao excesso de doces, de balas, né? Porque o que faz o ganhar peso é o somatório, a quantidade e a qualidade, muitas vezes, do alimento. E se não conhece, que se informe a respeito, porque é muito simples, não tem bicho de 7 cabeças, né? Agora é preciso ser perseverante. É preciso estar atento e ser perseverante. A Universidade Guarulhos é conhecida justamente pelos atendimentos oferecidos à comunidade. Nesse sentido, fica claro o papel da universidade em meio ao seu papel social. Dentre os inúmeros grupos de atendimento, existe o GOAMI, Grupo Obesidade Atendimento Multidisciplinar Infantil, que oferece terapia às crianças consideradas acima do peso. Fomos até o GOAMI e conversamos com a psicóloga e uma das responsáveis pelo desenvolvimento do grupo, Célia Vaz, que nos contou quais atividades realizadas e mais como participar gratuitamente do grupo. É um projeto específico para crianças acima do peso. O atendimento é feito em grupo, então as crianças serão assistidas por professores e alunos dos cursos de psicologia, nutrição, turismo e educação física. É necessário que um dos pais ou o responsável acompanhe essa criança, porque ao mesmo tempo que essa criança vai estar tendo toda uma informação, uma mudança de comportamento, né, os pais também terão todas essas informações também. Né? Não basta só a criança querer mudar, ou precisa de uma mudança realmente nessa família inteira. Os encontros acontecem na Universidade Guarulhos, no Campus Centro, toda terça-feira, das 13 às 17 horas. As informações necessárias é o nome completo da criança e dos pais, idade, peso, altura e telefones para contato. Para fazer a inscrição, basta ou telefonar ou mandar um e-mail. Nosso telefone é o 24641737 ou pelo e-mail padac@ung.br. Com todas essas informações, acreditamos que o comportamento do nosso espectador seja mudado e traga consigo uma melhora na qualidade de vida. Cuide da sua alimentação e pratique atividades físicas regulares. Busque informações com profissionais da área para auxiliarem no seu desenvolvimento corporal. Cuide da sua saúde, pois é ela quem irá garantir uma vida longa e produtiva. Se você quer sugerir um tema para o nosso próximo programa ou possui alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail tv@ung.br ou através do telefone 2464-1796. Infelizmente, o nosso tempo acabou e o programa de hoje fica por aqui, mas prometo que semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do programa Ung Ciência. Até a semana que vem, então. Tchau, tchau!